Boa noite, amigos. Boa tarde, aliás, né? Boa tarde, que boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um live do Nick. Hoje um live para lá de especial. Tem um entrevistado assim fantástico, gente. Ele é terapeuta, psicólogo, entrevistador, né? Ele também tem programa de TV. Então, vamos chamar ele rapidinho para vocês conhecerem meu entrevistado, que é o Nelson Luiz Raspe. Seja bem-vindo, Nelson. Rogério, obrigado. Obrigado, querido. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos os telespectadores. Prazer estar aqui participando do seu programa. E vamos falar aí de um bate-papo legal com o povo, né? A participação do público. Vamos, gente, vamos participar, viu? Vamos lá. Muito bom. Vamos falar de um tema bem legal aí, viu? Um tema bem bacana. Vamos lá. Então, agora eu estou mudo aqui, belezinha. Vamos ver se tem alguém já com a gente. Deve ter já, né? Já teve umas pessoas que curtiram. Gente, é o seguinte, vocês também podem participar do nosso live fazendo perguntas para o Dr. Nelson, tá? Sobre relacionamentos abusivos. Você que de repente se identifica com esse live aqui, você ou tem algum amigo, algum familiar que está passando por esse processo, né, de relações dependentes, né? Compartilha esse live que com certeza até o final do live vamos ter grandes dicas, né, para como a gente vai superar essas dificuldades de relacionamentos dependentes. O que é um relacionamento dependente? Vou pedir para o nosso querido Nelson explicar para a gente um pouquinho quando se caracteriza um relacionamento dependente. Então vocês começam a me dar seus ois, compartilhe esse vídeo, tá, para a gente chegar mais longe. E você pode rever ele depois também lá na Vai TV, a TV que eu faço parte aqui, tá? Você vai rever lá, vaitv.com.br, reveja, ou reveja aqui no Facebook, tá bom, queridos? Com vocês, então, ele, meu convidado especial, Dr. Nelson Luiz Raspes. Vamos lá. Relacionamentos dependentes, né, Rogério? Um assunto bastante complicado hoje em dia, um assunto bastante complexo e bastante atual. É um relacionamento que eu trato diariamente nos meus atendimentos no consultório, seja nas clínicas, no consultório. Até já abordei isso no programa que eu tenho, depois a gente vai passar o programa que eu tenho também na internet. Relacionamento dependente é aquele relacionamento doentio, em que a grosso modo, vamos dizer assim, você não consegue ficar sem aquela pessoa, você não consegue conviver sem aquela pessoa, em que você depende daquela pessoa exclusivamente para você ou estar feliz, ou financeiramente, ou afetivamente, sexualmente, etc. Então, é um relacionamento onde você precisa e não consegue ficar sem aquela pessoa na sua vida. E isso é muito complicado, porque faz com que os relacionamentos sejam altamente doentios, faz com que os relacionamentos sejam complicados e que as pessoas não vivam numa prisão, vamos dizer assim. As pessoas vivem um relacionamento como se fosse uma prisão. E é muito comum esses relacionamentos, está muito ligado também à questão de dependências químicas, principalmente, né? A questão de dependência química, onde a família, ela convivendo com um familiar, seja alcoólatra ou usuário de múltiplas drogas, ela fica totalmente doente em função daquele relacionamento e não consegue viver a própria vida. Só vive em função da doença do outro. E aí também acaba sendo aquela necessidade da família querer fazer tudo pelo outro, achando que está ajudando e no fim não está ajudando em nada. É muito complicado isso. Então vocês entenderam aí, gente? Realmente, a pessoa quando entra num relacionamento dependente, às vezes ela não faz ideia que ela está já nessa situação do relacionamento dependente. Porque as nossas crenças nos limitam a tal ponto de a gente enxergar que aquilo é o nosso mundo e aquilo está bom. E quando já viu, você já está assim num abismo, né? Porque você ter que depender de alguém para você ser feliz é complicado, porque a gente só pode ser feliz quando a gente está bem plenamente, né, conosco, né, doutor? Exatamente. Esse é o maior, para você poder dar algo para as pessoas, primeiro você tem que estar bem com você. Se você já depende de alguém para viver, você vai dar o quê para a pessoa, né? Está dando o osso, está dando o seu pior. Você já depende dela para viver, depende dela para tudo, né? Depende dela emocionalmente, né, como vocês viram lá, você sentiu uma prisão, o medo faz com que você não se desprenda, não saia desse relacionamento, que é até doentio, podemos falar? É doentio. É uma doença? Acaba sendo uma doença, né, porque a pessoa, a própria palavra ela já diz, né, dependência, eu dependo de você.
sem você eu não consigo nada. Se você não dizer para mim que você não me ama, eu vou achar que eu não estou sendo suficiente para você. Entendi. Eu dependo que você... Isso também vale também, gente, para o telespectador que está assistindo a gente, até em relação de amizades, né? De querer fazer tudo pelaquela pessoa. Então, às vezes, até comprar o problema do vizinho, por exemplo. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para resolver teu problema? O que você precisa de mim? Então, é complicado isso, rapaz, porque por trás disso, a pessoa ela fica também procurando aprovação, reconhecimento. O mal do dependente é isso. Fica procurando reconhecimento, aprovação, para que ela se sinta bem. Então, ela vai fazer das tripas coração para ela ter aquele reconhecimento externo, porque ela em si mesma ela não consegue se valorizar. Muito bem, nós já temos as pessoas aqui. Deixa eu entrar aqui em cena. Boa tarde, Maria Luzineide Gomes, boa tarde, obrigado. Kiki Campos, boa tarde. Marisa Paz Lino, olá, obrigado. Rosimeire Nobre, boa tarde. Gente, participem com a gente aí, façam suas perguntas, aproveitem aí que o doutor Nelson está aqui, ó, com o coração aberto para ajudar-nos, né, a compreender esse dilema de viver, né, uma relação dependente uns dos outros, né. É muito complicado isso viver, viu, gente? Isso aí pode trazer a pessoa a depressão, atrapalhar completamente o sistema de quem é dependente, né? E também existe o codependente, que depois a gente vai saber um pouquinho mais. E para a pessoa entender que ela está numa situação dessa, qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer, doutor? Rogério, primeiro ela tem que procurar ajuda, né? Para ela perceber que ela está numa relação doentia, porque ainda mais numa época hoje em dia, acho que é importante falar isso, nós estamos vivendo num mundo muito forte em relação ao feminicídio, né? E feminicídio a gente sabe o que é uma relação doentia, né? Tantos crimes que estão acontecendo hoje em dia, a cada dia a gente ouve um crime todo dia relacionado ao feminicídio, porque o feminicídio faz parte também do relacionamento doentio, que é patológico mesmo, né? A pessoa ela precisa tomar coragem para primeiro procurar ajuda para ela identificar o problema nela, porque é muito complicado. A pessoa que ela é dependente também, ela muitas vezes ela se resiste a procurar uma ajuda, porque ela acha que ela está agindo certo e ela acha que ela vai estar fazendo tudo isso de forma a conquistar aquela pessoa, manter aquele relacionamento. Então ela acha que ela está certa. Só que quais são algumas características até do codependente, que é um termo técnico que a gente utiliza muito, né? Esquecer de si mesmo é em primeiro lugar, obviamente, né? Porque ela não consegue pensar em si em primeiro lugar. Ela pensa sempre no outro. Ela não se coloca nunca em primeiro lugar, tá? Por não se colocar nunca no primeiro lugar, então, o que acontece? Ela não cuida muitas vezes da sua aparência física, ela descuida da própria alimentação, ela sempre coloca, por exemplo, filhos até em primeiro lugar, né? Ela descuida muito, chegando no estágio já mais grave, o que acontece? Ela para muitas vezes até de tomar banho, entra num estado depressivo, como você mesmo falou, e ela não vai percebendo que aquilo está sendo uma relação nociva. Por quê? Porque o outro também acaba se aproveitando dessa situação. Vamos dizer assim, popularmente falando, a gente acostuma mal o outro. Quando a gente acostuma mal o outro, aí você vai procurar ajuda, e aí a pessoa fala assim: nossa, mas você está mudando muito. Por quê? Porque a pessoa ela acordou para a vida e percebeu que ela não é aquela escrava, muitas vezes, como ela se tornou na relação, a ponto de ter que fazer tudo pelo outro. E aí o que acontece? Quando o outro percebe essa mudança, acaba querendo sabotar. E é por isso que muitas vezes as pessoas ou começam uma terapia e não continuam, ou às vezes nem começam porque já sabe que o outro vai reagir contrário ao seu tratamento, porque vai perceber que ela está causando mudança. E às vezes até a própria pessoa também resiste a uma mudança, porque assim, a pessoa acaba entrando naquela zona de conforto do tipo assim: ah não, tá bom assim, deixa assim, tá quieto assim, estou cuidando dele, estou cuidando... Não é bem assim. O que está acontecendo? Você está se permitindo dominar por uma situação em que você não consegue ter uma independência própria. Você não está conseguindo ser uma pessoa independente, seja financeiramente, seja afetivamente, seja de que forma for. Você vive em função de uma dependência. E na maioria dos casos, o outro acaba se aproveitando dessa situação.
Então, tem que procurar ajuda? Obviamente, eu sou psicólogo, eu sou suspeita de falar, mas vai da pessoa perceber que ela precisa de ajuda. Você sabe qual é o grande problema da gente, queridos amigos? É que muitas vezes você está dentro do problema e a gente não enxerga que está dentro do problema. Às vezes tem que vir alguém de fora e dar um pitaco. E é muito complicado para alguém de fora vir e acabar falando sobre, né, a nossa vida. Fica meio invasivo, né? A pessoa entrar e falar algo para você. Então você fica vivendo aquele problema, aquela situação onde você acha que está tudo bem, porque o tempo foi passando, né? Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tem gente que já está há 20 anos vivendo uma relação doentia e não entendeu que está vivendo uma relação doentia. Como ela vai saber isso daí? Ou ela tenta se sentir, como nós estamos falando aqui agora, com algum dos sintomas que ele está dizendo, ou alguém de fora que vai falar, olha, como que você aguenta viver desse jeito? Tá ruim? Aí a pessoa às vezes sente até invadida, né? Que está invadindo o espaço dela. É constrangedor alguém de fora falar. Por isso nada melhor do que você tentar entender as suas necessidades, buscar ajuda, né? Um psicólogo é muito importante, viu, gente? Eu, dentro da minha história, posso falar para vocês que já tive o prazer, né, de conhecer grandes psicólogos e também tive um período da minha vida que eu tive que fazer também a psicanálise para me ajudar a transpor o momento emocional que eu estava vivendo e graças a essa terapia maravilhosa, né, que você confia na pessoa que está cuidando de você, você consegue enxergar o mundo de outra maneira, porque é você mesmo que vai resolver seu problema, não é o doutor, mas ele vai simplesmente te dar as setinhas, qual o caminho que você vai seguir dentro do seu coração, não é isso, doutor? É verdade. Isso que você está falando, eu acho que a gente pode entrar no seguinte ponto aqui, meu querido. É falar de relacionamentos abusivos, né? Como a gente citou aí já em algumas colocações. Eu acho que a questão do relacionamento abusivo, eu posso até citar casos, por exemplo, em que eu já atendi pessoas que sofreram relacionamento abusivo de um casamento por mais de 30 anos. Nossa, 30 anos. Por mais de 30 anos, em que a pessoa apanhava, era espancada, vivia cheia de hematomas, aquela velha desculpa, né? Não, eu levei um tombo, sabe? Aquela coisa de eu levei um tombo. Então eu bati a cabeça na parede, sabe? Essas desculpas que é para enganar, que é para não comprar uma briga com a pessoa. Esses relacionamentos abusivos, o que acontece? A pessoa ela fica totalmente impotente diante da postura do outro. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, quando você começa a querer mudar, o outro ele não aceita. Mas quando já começa um relacionamento abusivo, o que acontece? A pessoa, Rogério, ela se sente totalmente intimidada. Ela fica com medo de tomar próprias decisões. Ela está tão presa naquilo que ela se sente incapaz e impotente. Principalmente quando tem filhos. Nesse caso especificamente que eu comentei contigo, a pessoa ela já tinha 3 filhas. Uau. Ela estava com 3 filhas adultas quando eu assumi esse caso. Esse caso eu assumi há quase 15 anos atrás, mais ou menos, mas tenho contato com a pessoa até hoje. E olha como são as coisas, né? A situação chegou a tal ponto que eles se agrediam tanto que ela não sabia mais o que fazer da vida dela, mesmo com 50 anos de idade. Já estava totalmente dominada pela situação. E aí o que aconteceu? Ele ficou doente. Quem que teve que fazer? Quem que foi cuidar dele? A própria. Ela mesma. Ela mesma. Ele teve um AVC, teve que cuidar dele durante anos a fio, e questão de alguns anos atrás ele veio a falecer, e aí que foi que ela começou a ter a própria liberdade de cuidar da vida dela, quer dizer, filhas casadas, com netos, etc. Caramba. Só agora que depois que ele faleceu que ela foi se sentir Livre, mais né? liberdade da situação, porque durante a vida inteira ela não conseguiu se libertar dessa relação doentia. Então, para você ver como uma relação, ela vem, isso aí é uma relação de codependência, tá? Que é uma relação de relacionamento abusivo e feminicídio também. Apanhou a vida inteira. Quantas pessoas que devem estar aqui assistindo a gente, Rogério, que estão se identificando com essas histórias, e estão percebendo que também os seus relacionamentos, podem ser homem, pode ser mulher, tá? Estão percebendo essa situação em vocês, mas às vezes tem receio de procurar ajuda, tem receio de procurar um psicólogo, porque de repente se o outro descobrir como é que vai ser, né?
Então fica vivendo aquela relação de impotência, e aí entra a questão da depressão, porque esse caso especificamente que eu citei para você, a pessoa entrou numa depressão profunda. E quantas vezes ela não entrou numa depressão profunda, a ponto de ter uma internação psiquiátrica, isso casos extremos, né, na verdade, uma internação psiquiátrica, tomar muitas medicações, porque a depressão tomou conta, porque a pessoa esqueceu dela, ela estava magra, ela estava totalmente sem facilidade de dormir, com insônias, tomando medicações fortes em função de não conseguir tomar uma decisão na vida dela por anos a fio, né? E hoje ela está curtindo os netos, agora, hoje ela está bem, mas já passou dos 60 anos de idade. Então, Nossa. Quantas pessoas que eu já não atendi e atendo até hoje, que nem, por exemplo, atualmente estou atendendo um caso de uma moça que ficou grávida de um rapaz dependente químico. Então, e o rapaz não assumiu nada, e o cara está causando um problema danado na vida dela. E ela não consegue se desvencilhar dessa relação doentia. Então ela está se tratando para conseguir enfrentar essa situação, porque agora a filha nasceu. Então, o que vamos fazer? Tem que tratá-la para ela conseguir enfrentar essa situação, porque é uma relação doentia, por conta da dependência química da pessoa. Então, como eu citei o caso de dependência química, é justamente isso. A família, no caso desse rapaz, é uma família doentia, porque ela é o que a gente chama, Rogério, de facilitadores. A família é um grande facilitador que contribui muito para a recuperação ou não a recuperação do dependente químico. O facilitador, ele não recupera, ele não ajuda. Ele está sempre fazendo pelo outro, achando que o outro, aquilo que você está fazendo pelo outro, o outro vai se sentir grato a você, mas ele jamais vai se sentir grato. O que a família espera? Reconhecimento, aprovação de tudo que você está fazendo, como eu falei logo no começo. Quem é dependente espera algum reconhecimento. Só que no caso especificamente, quando a família facilita, como eu falei agora há pouco, a gente acostuma mal, então o outro ele nunca vai reconhecer, dificilmente ele vai reconhecer, a ponto de piorar o próprio quadro da doença da pessoa. Gente, esse assunto é seríssimo, viu? Muitas pessoas vivem nesse relacionamento que é doentio e não faz ideia que está vivendo isso, então é muito complicado. Deixa eu dar mais uns dois aqui para a gente fazer a interatividade um pouquinho, doutor. Vamos lá. Vamos lá. A Rosimeire Nobre, minha querida amiga aqui, falou o seguinte: eu estou super orgulhosa de mim porque consegui me libertar de toda essa dependência emocional, tanto na amizade como no relacionamento, através de um tratamento que eu fiz na época de EFT. EFT é uma técnica que eu conheço. E 10 anos atrás me libertei dessa carência. Gratidão. Ela muito bom, Rosimeire. Parabéns, parabéns. Obrigado do seu relato para a gente. Sensacional. Obrigado. Libertação maravilhosa, estou super feliz. Doris Ciso, boa tarde, Doris. Boa tarde. Obrigado por estar com a gente aqui. Ilarim Nassim, olá Nick, boa tarde, excelente tema. Excelente, né, Ilarim? Porque assim, muitas pessoas talvez não saibam que estão vivendo isso, e ao ouvir a gente falando aqui, principalmente o Dr. Nelson, que é especialista em cuidar, em tratar as pessoas com todas as técnicas e outras que ele tem, para, de repente, ser uma conexão até ele, né? Para chegar até ele. Fala, poxa, gostei tanto do Dr. Nelson, de repente marca uma consulta lá com ele, para entender se realmente vive esse problema ou não, para ele poder ajudar. E além de psiquiatra também, ele faz várias terapias, tá, gente? Então, ao decorrer do live, a gente vai falando um pouquinho mais do que ele faz. Os contatos dele estão aqui embaixo, eu vou deixar aqui, ó. Olha lá, é o WhatsApp dele, tá? 011 99823 6736. Pode adicionar ele como amigo. Quem quiser seguir ele também no Facebook, olha, Nelson Luiz Raspa, além de doutor, psicólogo, terapeuta, ele também é apresentador de TV, tem um programa que chama-se Olhar Humano, na Creative TV, canal da web também, você pode encontrar pelo Facebook, na página da emissora, e é um programa que vai ao ar quinzenalmente, de segundas-feiras à noite, às 20 horas. Ai, que gostoso. Então, e outra, você também pode achar no YouTube, no canal dele, Nelson Luiz Raspa, que é pelo meu nome completo também. Que está escrito aí. Né? Lá você vai achar todos os vídeos, os programas, inclusive agora esse daqui também. Muito bem, maravilha. Esse aqui também vai estar lá também no canal dele. Muito bem. Tem mais gente que me deu oi aqui. A Fran Medeiros, oi Nick, grande beijo para você também, Fran. Obrigado por estar com a gente aqui. Então vamos recapitular um pouquinho o que está falando, para daqui a pouquinho começar a nos dar algumas dicas de como a gente pode se desvencilhar um pouquinho dessa doença, né? Dar os primeiros passos para desatar esse nó. Deixa eu colocar a imagem aqui, que a imagem representa bem o que a gente está falando. Peraí. Essa aqui, ó. Você está vivendo um relacionamento onde você não sabe, mas você está amarrado com a pessoa.
você não consegue fazer nada a não ser grudado com a pessoa, né? Parece que é normal, porque você já está numa situação confortável. Essa imagem mostra bem mesmo a prisão mesmo de uma relação, né? Mas você está preso, gente. Você não consegue sair, ou o homem ou a mulher, desse relacionamento, porque, de certa forma, você se acha confortável já onde você está vivendo. E está te fazendo mal, porque você tem um mundo de infinitas possibilidades e você está vivendo só essa vida aí, de repente até medíocre, né? Se submetendo a tudo que a pessoa quer para poder achar que está tendo uma família, né? Tá tudo bem, ou está tendo um relacionamento na realidade, né? É verdade. Tem gente que está namorando e vive uma relação dessa, nem é casado, né? Não, às vezes pode ser um namoro mesmo. É um namoro e de repente fica uma coisa possessiva. Sempre tem dois lados, é o lado mais forte e o lado mais fraco. Para um dominar, um tem que ceder. E para a pessoa que cede, ela tem que deixar se ceder, né? Se ela não quer ceder, não vai acontecer essa prisão que vocês estão vendo aí, né? É verdade. Aí eu vou deixar o doutor falar um pouquinho aí, que ele é o especialista, não sou eu. Não, essa imagem mostra bem, né, Rogério, que no caso ali são vários nós, né? Que mostra ali bem como é que funciona essa questão mesmo. Porque ali, quantos nós que tem, né? Quer dizer, como é que desata esses nós, né? Como é que a gente tira esses nós? Como é que a gente liberta a pessoa disso, né? Então, a pessoa ela precisa pensar o que é o seguinte, ela pode perceber o seguinte, né? Ela pode começar a identificar o seguinte: a que ponto que eu me deixei me levar por essa situação doentia, né? Quer dizer, estou deprimida, estou numa situação que dependo 100% do outro, né? Dependo tanto financeiramente quanto afetivamente do outro. É lógico que muitas vezes as pessoas, quando a gente, é muito comum isso, né? O que você está fazendo nessa relação? O que você está fazendo com esse cara? O que você está fazendo com essa mulher? Né? É assim mesmo. Poxa, mas eu amo, eu gosto, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, mas tem aquela história também, né, Rogério? Olha, não vai dar certo isso, não vai prestar, tal. Escuta teu pai, escuta tua mãe, aquela coisa toda. Quantas vezes eu já ouvi vários casos assim. E a pessoa ela só vai perceber a partir do momento que ela vê que a relação está chegando num ponto que para ela está ficando insustentável. Mas ela está querendo viver aquele momento, mas não adianta o outro falar muitas vezes. Aí entra a questão da própria codependência familiar, né? Porque a família entra num papel aí de querer ajudar, de querer mostrar, de querer acolher muitas vezes, mas quando a pessoa não quer ajuda, ela vai ter que perceber por conta própria. Eu já vi muitos casos assim, né? Desses relacionamentos abusivos principalmente. Então, que nem a gente vê discussões familiares como está aparecendo agora aqui na tela, né? Quer dizer, o que os filhos ficam fazendo? Eles ficam olhando os pais discutirem. Quando aquela relação ela pode estar doentia, pode ser por traição, pode ser por questões financeiras, pode ser por uma série de coisas, né? O que os filhos vão absorver disso? Um lar disfuncional, um lar problemático. E é importante falar isso. Uma criança, Rogério, que cresce, telespectador, que cresce num ambiente disfuncional, tem uma grande tendência a desenvolver relacionamentos disfuncionais problemáticos. Então, Caramba! Quer dizer, o relacionamento, a gente fazer mal para a pessoa, faz mal para quem convive com ela também. Porque o que acontece? Os filhos, né, a gente é o reflexo para os filhos. Uhum. Nós somos parâmetros para os nossos filhos. Geralmente eles seguem o que a gente faz. Quantos casos eu não peguei, por exemplo, de um filho crescer num lar violento e ele ser violento num relacionamento que ele teve? É muito comum, por exemplo, voltando na questão da dependência química, você crescer num ambiente em que pai ou mãe tem um quadro, pelo menos, de alcoolismo, esse filho desenvolveu um perfil de alcoolismo também. Raros são os casos. E aí o que vai acontecer? Ele vai, com certeza, atrair uma pessoa que ele possa querer querer que a pessoa seja submissa a ele. Pessoas que nem mulheres, por exemplo, que cresceram em lares que os pais eram alcoólatras, têm uma grande tendência de desenvolver um relacionamento dependente e alcoólico também. Porque aquele foi o reflexo que ela cresceu, foi aquilo que ela vivenciou e que no inconsciente dela está registrado. Eu já vi pessoas saírem de uma, duas, três relações e entrarem sempre nas mesmas relações doentias. Como se fosse uma atração, né? Exatamente. Então, você atrai-se sempre do mesmo. Exatamente. Então, a criança, o filho que cresce em lar disfuncional,
com certeza não vai crescer num ambiente, não vai ter o seu desenvolvimento psicológico legal. Eu tenho crianças que eu atendo, que tem pai que é alcoólatra e que ele mesmo fala no vestiário que minha mãe me separa dele. Nossa, que pesado. Não, eu já vi coisas assim absurdas de uma criança de 10 anos, por exemplo, de achar que o pai está fazendo mal para a família, que vai ser a melhor coisa no mundo que a mãe vai fazer, vai se separar dele. Porque o pai chega alcoolizado quase que diariamente. Meu Deus do céu. Gente, aí imagina que você consegue sair disso, você vai se sentir assim, ó. Aí, que lindo. Totalmente livre, totalmente solta, desprendido dessas amarras que deixaram você lá presa num relacionamento que, puxa vida, se está preso aqui não é bom, gente. Tudo que é bom é livre, né? Você vê, os pássaros são felizes por quê? Porque eles voam, eles são livres, eles não são amarrados. Na realidade, nenhum contrato de casamento nos faz posse de alguém. Exatamente. Não é porque você assinou um papel que você está te dando propriedade para alguém, né? Exatamente. O casamento, para mim, é um relacionamento e é uma coisa vivida à base de respeito. Respeito e atração. Quando uma das duas partes não existe mais, existe o respeito, mas não existe a atração, fica difícil também de você conviver, né? Porque como você vai conviver com uma pessoa que você já não é mais atraído por ela? Fica difícil, né? E tudo pode acabar. Nós somos finitos, né? Nós morremos, nós nascemos, envelhecemos e morremos. Um relacionamento é a mesma coisa. Ele pode começar cheio de fogo e aquele fogo vai esfriando. Não por causa de você, não por causa da pessoa, mas por causa de um monte de coisas que acontecem, né? O próprio tempo desgasta, a própria rotina desgasta, e então vai esfriando e não nos faz ser obrigados a conviver com aquela pessoa até o final da nossa vida. Não é assim. Caso isso faz as nossas crenças, né? E a sociedade quer isso. Mas o mundo mudou. Hoje as pessoas podem abrir sua consciência, fazer várias terapias, né, doutor? Aprenderem, de repente virar até um terapeuta igual o doutor aqui, assistir palestras dele e fazer assim, ó, dar aquele estalo, né? Tem palestra para esses dias ou não? Eu tenho palestra que eu vou fazer em Osasco. Opa, aí ó, vamos lá, vamos assistir, doutor. Quando vai ser, doutor? Só que é uma palestra que eu vou fazer de uma técnica corporal que eu trabalho, que chama barra de axis. Opa! Que é uma técnica que trabalha 32 pontos na região da cabeça, onde a gente trabalha fobias, crenças, ansiedade, depressão, problemas emocionais diversos. Então a pessoa fica deitada numa maca e a gente consegue fazer uma aplicação nela durante 1 hora de sessão. Você pode ter certeza que a pessoa ela até dorme naquela sessão, naquele horário. Eu não tenho certeza não, eu já dormi, eu já experimentei a barra de axis, é gostoso demais, gente. Barra de axis é o seguinte, você, imagina, você está no emaranhado de problemas, a visão está toda turva. Você está ouvindo igual o Superman, vozes para todo lado aqui, ó. Você escuta o cachorro latindo, o apito dali, então tua mente está ali borbulhando, né? Aí a barra de axis faz assim, ó, dá uma zerada, dá uma resetada no seu sistema e você se sente bem, né? Daquele bem-estar, né? Porque a mente é a nossa ligação com a parte espiritual e com a parte do corpo. Ela que coordena tudo. E é a mente que faz os nossos órgãos, né? O pulmão, o coração, os rins funcionarem intuitivamente, sem que você precise usar. Exatamente. Não é? Se ela está tudo zoada, como que você vai trabalhar? Você começa a ficar doente. Então é muito bom você limpar a sua mente. Então vai ser a palestra. Vai ser a palestra em Osasco, dia 19, às 9 horas da manhã, vai ser um domingo. Gratuita? Não, vai ter uma pequena cobrança de um valorzinho simbólico de R$50 por pessoa. Mas vai ser uma palestrinha com uma aplicação, uma vivência através de uma aplicação. Não, então é barato. Puxa. R$50, gente, para você entender tudo de barra de axis, ainda receber também a aplicação, vale a pena, né? Vai lá, vocês são de Osasco, meus amigos aí, ou perto aí, vai lá, dia mesmo, doutor? Dia 19 de agora de maio. 19 de maio, isso aí, vamos voltar, deixa eu dar um oi para a galera aqui, ó, tem bastante gente falando aqui comigo agora. Vamos lá. Kika Sandra, boa tarde, obrigado por estar comigo, Kika, beijão. Rosemary Nobre, hoje eu consigo entender o que é um relacionamento saudável e destrutivo. Hoje eu tenho a consciência que a felicidade depende de mim, não do outro. E melhor, que a felicidade está no caminho. E hoje às vezes sou chamada de fria, porque sempre falo que posso ser feliz sozinha. E com alguém é uma consequência que não sou dependente do amor do outro. Que lindo, viu? É isso aí mesmo, viu? Você precisa estar bem com você mesmo para você se relacionar com alguém. Aí você vai dar o seu melhor. Não é, doutor? Exatamente. Aprendi a me amar, me respeitar e me perdoar. Isso é importantíssimo. Parabéns. Olha lá, a Kika Sandra. Muitos homens também ficam presos a essas relações doentias. Isso é verdade. Sim, tem bastante. Muitos homens ficam presos porque
acha que não vai viver sozinho, não vai ter ninguém para cuidar dele lá na frente quando ele ficar velho. O homem tem muitos medos também e muitas crenças, né, que limitam eles. É verdade. Rosemary Nobre, estou amando o programa de hoje, obrigado. Obrigado. Ela falou que hoje, a Rosemary Nobre falou que hoje ela é uma terapeuta de EFT. Parabéns, tá vendo? Você muito bom. Evoluiu, né? Você Parabéns. saiu daquela doença que você tinha lá, dessa necessidade de conviver com uma pessoa que te fazia mal, superou e hoje você ajuda as pessoas. Maravilhoso. Exatamente. Olha que relato. E EFT é uma técnica muito bacana também, viu? Muito boa. É uma técnica excelente também, muito bom. Muito boa. Continue mandando mensagem a gente vai falando. Vamos falar um pouquinho mais então da codependência, doutor. Vamos lá? Vambora. Codependência. Deixa eu pegar uma imagem aqui que relata a codependência. Vamos mostrar mais uma foto. Sei lá, essa aqui tá. Essa daí é sensacional. Essa foto aqui remete assim um desespero, né, por um relacionamento. Essa foto é sensacional porque mostra justamente aí eu pelo menos vejo assim, a pessoa está se arrependendo por um lado, de repente uma pisada na bola que ela teve, mas ao mesmo tempo ele vê que aquela pessoa não consegue ficar sem ela. Pode simbolizar que ela não consegue ficar sem aquela pessoa. E como se aquela pessoa fosse a coisa mais importante da vida dela. O sentido da vida dela. É muito comum também, Rogério, acho que é importante enfatizar outros pontos relacionados a essas características. Vamos dizer assim, criar chantagem emocional, né? Vamos dizer assim. O que acontece? Quando a pessoa ela não quer, quando ela começa a abrir, né? Ela começa a se perceber, quando ela começa a se tocar do que está acontecendo com ela e ela começa a querer dar seus saltos de independência, muitas vezes o que está acontecendo, né? O outro vai falar assim, mas se você me largar, olha a chantagem, né? Você já ouviu isso, com certeza você já ouviu isso. Se você me largar, eu vou me matar. Se você me largar, eu me mato. Se você me largar, eu vou fazer uma besteira. Percebe? Como uma forma de induzir a mentalidade da pessoa, quer dizer, de uma manipulação, né? É uma manipulação isso. Isso pode ser tanto por parte de quem queira manter uma relação, de quem é o dependente, como daquela pessoa que está sendo o objeto da dependência dela, né? No caso, por exemplo, aqui, digamos que aqui é um casal, né? O marido ele possa estar provocando isso de uma manipulação, né? Mas se você aí chegou no limite, né? Magoou até a pessoa não aguentar mais. Você não vai mais ficar comigo, então eu vou me matar. Ou então aquela moça também, quando percebe que o outro está querendo abandoná-la, então vem com aquela chantagem emocional também, que muitas vezes, não vamos dizer que não possa concretizar, até pode concretizar, né? Vamos dizer que existem casos de suicídio que realmente já foram vistos dessa forma. Mas não deixa de ser, por um lado, uma questão manipulatória de provocar no outro a manutenção da relação doentia. Entendeu? Deixa eu entrar um pouquinho que me veio um insight aqui agora, deixa eu entrar em cena, peraí. Essa relação doentia, você vê esse tanto de feminicídio que tem hoje, que quando a pessoa acaba não vivendo mais com a pessoa, vai lá e mata ela. Isso foi de um relacionamento que foi doentio, né? Foi doentio. Então a pessoa se permitiu viver aquilo primeiro, né, com a pessoa, deixou aquela neurose daquele psicopata, ou aquela psicopata, geralmente são os homens que matam mais as mulheres. Né? Exatamente. Aí deixou a viver, fez tudo que a pessoa queria, falou amém, amém, amém. A hora que ela falou não quero mais, aí a pessoa já é doente, né? Porque ela precisa de comandar, né? De viver pressionando do jeito que ela quer, foi lá e deu fim à vida da pessoa. Então, antes que isso aconteça, gente, é muito importante que você dê os primeiros passos aí para não viver um relacionamento desse. Porque esse daí é um fim trágico. Imagina você perder a sua vida por causa de alguém que ainda você se dedicou, que você viveu, né, naquela dependência para ele ser quem ele é. Que é errado, né? Você tem que ser quem você é, não deixar a pessoa ser quem ela é. Um relacionamento equilibrado é que faz com que a gente fique feliz. Isso daí também tem muito a ver, acho que, né, Rogério? Até se a gente for pensar numa coisa que você falou agora há pouco, os relacionamentos hoje em dia mudaram muito. Os relacionamentos familiares, namoro, casamento, etc. Não é mais naquela linha de que eu tenho que ficar com aquela pessoa pelo resto da vida, como era antigamente. Nossos pais, nossos avós tinham muito essa criação, né? Não está legal, mas eu vou ficar com essa pessoa pelo resto da vida. Hoje em dia a mentalidade é outra. Hoje mudou. Hoje em dia mudou muito. Mas, que nem você falou, essa questão justamente por ter essa mudança de mentalidade, quando você consegue ter essa mudança de mentalidade, você está querendo provocar mudança na sua vida,
É aí que você precisa se fortalecer num processo de trabalho terapêutico para conseguir fazer dessa relação, já não quero mais isso para mim. É aprender a dizer não. Porque o codependente ele sempre fala assim, a hora que ele aprender a dizer não, ele começa a se libertar. Só que se ele não estiver no processo terapêutico, se ele não estiver no processo, às vezes até de ajuda psiquiátrica, ele vai ter muito mais dificuldade. Porque anos e anos e anos, você que nem 10, 20, 30 anos, um caso que eu citei aqui para você. Se você não tiver uma ajuda de um profissional ou vários profissionais, caso de psiquiatria, terapia, etc., a pessoa dificilmente ela vai sair. E aí tem esses casos de feminicídio, que são já os casos mais gritantes hoje em dia, que parece que cada vez mais se acentua. É um final né? trágico, né? Todo dia você vê isso. Exatamente, é a tragédia de uma relação doentia. Você vai fazer, e se a pessoa toma uma decisão, se não tem a morte física, mas tem a violência física constante. Fora, logicamente, a violência moral. Né? Então, o que acontece? A pessoa que também está numa relação codependente, acho que é importante falar isso, ela ouve que ela não é aquela pessoa merecedora várias vezes. E ela também se acha uma pessoa não merecedora de ser feliz. Eu não mereço ser feliz porque eu não presto, porque eu não vale a pena, porque o outro não me valoriza, porque o outro não gosta de mim, porque o outro isso me menospreza, seja intimamente, seja no dia a dia. Aquela pessoa que está convivendo com ela não valoriza ela no dia a dia. Então, a autoestima dela vai ficando tão baixa, que aí que ela também não tem nem força de sair de uma relação como essa. Ela acaba aceitando isso, que foi mais ou menos o caso dessa pessoa de 30 anos de casamento doentio que eu citei para você. Porque ela não tinha uma identidade própria. Então, seja homem, seja mulher, como a própria telespectadora colocou aqui, a pessoa não tem uma identidade própria. A hora que ela começa a ter a identidade própria, ela percebe que precisa de ajuda, procura ajuda e começa a ter essa identidade, aí a coisa pode querer começar a mudar. Doutor, vamos lá. Qual o primeiro passo para a gente se libertar disso, quem está vivendo uma relação dessa? Olha, meu amigo, em primeiro lugar é identificar que está precisando de ajuda. Eu vejo como uma identificação, através dessas situações que a gente descreveu aqui. Ela já está vivendo alguma coisa parecida nisso, ela tem que se enxergar que ela está nisso primeiro, né? Se a pessoa, tudo que ela está, que nem os telespectadores que estão assistindo a gente, aqueles que ainda irão assistir, se eles estão se identificando com o que a gente está colocando aqui, alguns pontos, porque o tema é muito abrangente, obviamente, se ele começa a perceber que isso está acontecendo com ele, procura uma ajuda profissional, procura uma ajuda de um psicólogo, procura uma ajuda de um profissional que vai te dar um apoio, vai te acolher, vai te dar um suporte, vai te orientar, vai, te dar toda a atenção que você precisa, né? Vai te dar uma atenção que muitas vezes você não tem na sua casa e que você precisa abrir os olhos através de uma orientação profissional. E lógico, obviamente, dependendo do caso, se for um caso já mais agravante, dependendo do quadro que se encontra aquele caso, é procurar uma ajuda psiquiátrica. Então, se você está com depressão, se você já não cuida mais de você, se você está deixando você em último lugar, em último plano, que você acha que não é valorizada, que você acha que aquela relação não está acrescentando nada para você, e que você já fez de tudo que você podia fazer e não teve esse reconhecimento, é porque o problema não está no outro, está em você. Muito legal. Então, quer dizer, para a gente sair dessa situação aqui, a gente primeiro tem que entender que nós estamos nessa situação. Aí depois o primeiro passo é procurar ajuda. Entender que estamos doentes. Entender que nós estamos precisando de ajuda, estamos doentes, estamos dodói. Gente, ó, se você vive isso daqui, ó, e não aguenta mais, e quer viver isso, liberdade, para poder ir aonde você quiser, sair com quem você quiser, comer o que você quiser, trabalhar com quem você quiser, olha que maravilha. Ter o destino da sua mão na sua vida, não dependendo de ninguém para você. Tem gente que depende até de comida, né? Da parte financeira. Você precisa mudar. Precisa mudar. Não adianta você ficar reclamando que você nunca vai sair do mesmo lugar. Quem reclama volta sempre para o mesmo lugar. Então chegou a hora de você buscar a sua libertação, a sua liberdade. Então, o primeiro passo é entender quais são as suas necessidades. Não é, doutor? É importante a gente perceber agora, pegar um outro lado, né, Rogério? Eu acho que é importante a gente falar dos benefícios de um tratamento, né?
A partir do momento que a pessoa ela assume um tratamento, que ela começa a fazer uma terapia, uma ajuda psiquiátrica, se for o caso, obviamente, e ela começar a perceber que ela está mudando e que ela pode mudar, e ela, digamos que ela consiga sair dessa relação doentia, com certeza vai nascer uma nova pessoa. Ela não vai querer mais, ela na verdade mudando o sentido, ela vai começar a identificar quais são os relacionamentos mais doentios que ela tem na vida dela. Então ela vai começar a perceber que pessoas que se aproximam dela, ela já vai começar a ter aquela anteninha ligada, falar, não, eu não quero isso para mim. Por quê? Porque a experiência de vida mostrou para ela que aquela relação para ela não serve mais. Aquela relação não serve mais para ela. Se alguém quiser, se ela quiser ter um relacionamento saudável, ela vai começar a identificar as pessoas saudáveis na vida dela. Ela vai começar a perceber que foi ela quem atraiu muitas vezes aquela relação doentia. E a hora que ela identifica isso, ela não vai querer mais. Nem que ela queira ficar sozinha pelo resto da vida, Rogério, isso é muito comum, tá? Mas se ela estiver feliz com ela mesma, esquece. Ela não vai aceitar mais nenhum tipo de relacionamento abusivo. E os filhos também, né, é importante com os pais que percebam que estão assistindo aqui o programa. Percebam o que está acontecendo dentro do seu ambiente familiar também. Percebam o que está acontecendo com seus filhos. É muito comum os filhos apresentarem rebeldia. Aliás, é muito importante falar isso agora. Quantos casos de suicídio não teve na adolescência, já aconteceu na adolescência, que vem acontecendo, em que muitas vezes pode estar relacionado ao ambiente doentio dentro de casa porque não estão se sentindo valorizados. Eu já ouvi isso de adolescentes falarem, eu tento conversar com meus pais em casa, mas eles também ficam no celular. Quer dizer, estou dentro de casa, espera aí, dentro de casa o ambiente é dentro de casa. Deixa o celular de lado. Porque às vezes, aquele momento que você pode ter com teu filho, com a tua esposa, com teu marido, pode ser um momento muito importante que você pode estar prevenindo um monte de coisas. Crianças, filhos estão se queixando que os pais estão com muito tempo no celular. Aí o que acontece? Os filhos vão procurar os amigos para conversar, e nem sempre aqueles amigos são os melhores amigos para ele conversar. Então é importante que os pais também percebam que se a relação em casa não está legal, que procurem ajuda também, e que procurem identificar o que está acontecendo com seus filhos, porque a depressão infantil e adolescente hoje em dia também possa gerar problemas sérios e futuros relacionamentos com seus filhos também. Gente, abordamos assuntos assim que são de arrepiar os pelos do corpo, assim, né? Porque é complicado viver uma relação dessa. Às vezes tem, como ele falou, não só relacionamento homem, mulher, não, mas tem relacionamento também família. Então as pessoas às vezes se sujeitam a tudo, né? Fala amém para tudo para poder... É o mundo dela, ela acredita que aquilo é o certo e nem sempre aquilo é o certo e vai fazer mal. Vai chegar uma hora lá na frente que a jarra vai encher tanto de água assim que vai transbordar e já não vai ter mais jeito de voltar para trás. É verdade. Né? É verdade, pode ser tarde demais, vamos procurar ajuda enquanto é tempo. É isso aí. Agora que nós chegamos mais ou menos, demos já uma préviazinha do que você pode fazer para sair, vamos falar um pouquinho das terapias que o meu querido amigo Nelson faz, vou deixar o contato dele aqui, ó. Vamos lá. Nelson, o que você faz aí, querido, para poder resolver não só essa parte do emocional, mas também a parte do corpo, né? Explica pra gente. Bom, eu já venho trabalhando também com técnicas alternativas há algum tempo, né? Eu sou muito adepto às terapias alternativas, já tem vários cursos que eu quero fazer ainda, mas a principal que eu estou atuando hoje em dia chama Barra de Axis, como eu citei agora há pouco, né? Da palestra que eu vou fazer em Osasco. E essa técnica ela é muito interessante porque dá para sair até, Rogério, de um estado depressivo, dá para melhorar muito o grau de ansiedade. Procurem barras de Access. Access é como se fosse aquele termo do computador, né? Então é importante você procurar. Vai falando que eu vou achar alguma imagem para colocar. Porque ela é uma técnica muito funcional e que ela traz um bem-estar físico e emocional muito grande para a pessoa. Imagina você que tem uma crença relacionada a dinheiro, que você falou de relacionamento aqui, por exemplo. Ah, só essa pessoa vai me amar, só essa pessoa vai me fazer feliz. Isso é uma crença, tá? A gente pode trabalhar essas crenças dentro do processo de barras de Axis, tocando aqueles pontos específicos na relação com a pessoa, tá? Então, você precisa se libertar dessa crença de que só aquela pessoa vai te fazer feliz. Então, a terapia, auxiliada muitas vezes a essa técnica de barras, pode auxiliar muito a você se libertar também dessa crença. Crença relacionada a dinheiros, né? Por exemplo, também
Trabalhamos essas crenças também, que a gente chama de crenças limitantes, né? Então a barra de Axis, ela é uma técnica corporal em que, pode até parecer estranho que eu vou falar aqui, mas é a pura verdade, porque ela é comprovada cientificamente. 1 hora de sessão de barra de Axis equivale a praticamente 2 horas de uma sessão de meditação. Lógico que eu adoro a meditação, mindfulness, adoro Theta Healing, adoro Ho'oponopono, adoro todas essas técnicas. Mas estudos científicos mostram que essa técnica, 1 hora dessa técnica pode equivaler a 2 horas de meditação. Então imagina você estar relaxado e você, é muito interessante porque as pessoas naquela técnica se aplicando, em coisas às vezes de 5, 10 minutos a pessoa já está num relaxamento tão profundo e dormindo. Aqui uma foto, né? Que a pessoa ela tem um relaxamento tão profundo que ela desliga literalmente. Então, lógico, para ter um resultado mais apropriado, principalmente em casos de ansiedade, é aconselhado você fazer várias sessões para a pessoa atingir uma plenitude mais tranquila em termos de relaxamento, relacionada à insônia, relacionada às suas preocupações, que quantos barulhos a gente tem na cabeça, que eu falo muito isso, né? Quantos barulhos a gente tem na cabeça. Então essa técnica ela limpa muito a sua cabeça de todos esses problemas, tá? E até comprovado cientificamente também em trabalho com casos de Alzheimer também, Rogério. É interessante isso, porque a gente sabe como a questão do Alzheimer é um processo difícil para quem tem a doença, tá? Muito bem, gente, o telefone do doutor está aí, ó, 998236736, para você agendar a sua anamnese com ele para entender qual é o seu problema e qual que é o melhor caminho para você resolver, né? Se o seu problema não for dependência de relacionamento, for outro, ele também cuida, né, doutor? Dependência química também. Cuida da dependência química, cuida de mal-estares, problemas no corpo, enfim. A barra de Axis, como vocês viram, eu vou colocar mais uma vez a imagem aqui, ó. É muito gostoso. É muito gostoso, gente. É muito gostoso. Você dorme enquanto o terapeuta vai ligando os seus pontos de luz dentro da sua mente, lá do seu cérebro, e dá uma resetada que é muito gostoso. Eu indico porque eu já fiz, é muito bom. Deixa eu dar uns últimos oi para a galera aqui, doutor. Vamos lá. Obrigado a todos que participaram com a gente aí, viu, gente? Muito bom tê-los aqui. A Rosimeire falou aqui, ó. Outra terapia que eu amei fazer, que me abriu a consciência maior, foi a constelação familiar. Constelação familiar é maravilhoso, é sensacional. Indico para vocês fazerem também. Eu ainda não fiz barra de Axis, mas eu falo relatos maravilhosos. É sensacional, o Rosê. Vai fazer que você vai gostar. Ou marca um dia com ele aqui. Estou à disposição. Ela falou que é verdade, é para dizer não, que ela entrou depois, né? Vamos lá. Tem uma frase, a Rosimeire também falando com a gente. Obrigado dessa participação, do seu carinho, do seu relato. É muito importante, porque você que já viveu isso, mostrando toda essa energia, essa sua alegria que você tem hoje, que é possível realmente a gente passar disso aí, né? Exatamente. Exatamente isso. Desculpa o telefone, gente. Já vou terminar aqui a live, né? Estamos ao vivo, é isso mesmo? Ao vivo é assim, né? Então vou terminar aqui. Tem uma frase que eu faço todos os dias. Eu me amo, eu me respeito profunda e completamente. Eu sou uma pessoa valiosa e mereço que o amor aconteça na minha vida. Gratidão. Inclusive, me permita, Rogério, eu acho que... À vontade, doutor. Eu vou até passar um mantra para vocês, que também é um mantra de barra de Axis, que eu acho que vale para qualquer momento na vida da gente. Esse mantra é o seguinte: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É importante fazer 10 vezes pela manhã. Olha que gostoso. Quando você sai de casa, para você atrair energias positivas, e 10 vezes antes de dormir, como forma de agradecimento por aquele dia que você teve. Experimentem fazer, tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, então vamos lá. Sigam o Dr. Nelson Luiz Raspes no Facebook, tá exatamente como está escrito aí, Nelson Luiz Raspes, ok? É só procurar no Google ou no Facebook, vai encontrar. Adicione ele no WhatsApp, é esse número que está aí, 11998236736, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado à sua audiência, ao seu carinho, à sua companhia. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que você vai ajudar mais pessoas que estão vivendo esse relacionamento doentio a darem o seu primeiro start, né, para a mudança de vida. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Rogério, foi um prazer, a participação de vocês também foi um prazer muito grande, muito obrigado. A gente volta qualquer dia desse, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Obrigado, gente. A gente se vê
Próxima quinta-feira tenho 2 convidados especiais, ó. Uma que vem lá do interior e outra que vai jogar até tarô para ajudar você, tá bom? Na semana eu solto aqui os flyers e nós vamos falar um pouquinho mais. Então, por enquanto, compartilhem bastante esse vídeo, continuem vendo ele pela rede Vai TV e até o próximo live do Nick. Beijo grande. Namastê. Obrigado, gente. Valeu. Deixa eu terminar aqui. Preciso de resposta do teu espírito. Me abraça e me consola. És tudo que eu preciso. Quero o teu abraço, amigo. Preciso da tua mão tocando o meu coração. Vem, Senhor, vem, Senhor. Quero a tua unção, tua glória.